Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos aqui uma live de revisão de língua espanhola referente às atividades das trilhas do Positivo On. Então aqui é muito importante ressaltar que nós trabalharemos com o Positivo On, volume 2, capítulo 4. Então, nesta aula nós vamos fazer uma atividade de consolidação do Positivo On. E sempre o que nós falamos aqui é importante rever o vídeo, dar pausas, retomar as atividades, né? Sempre tem uma explicação, volta um pouco, pausa o vídeo, segue depois, dá sequência, sim? Então vamos lá! Vamos aqui então para a nossa primeira imagem. Então aqui, primeira imagem, nós temos: lee el artículo publicado en un periódico acerca de la relación de los jóvenes con la política de su país y contesta a las preguntas 1 a 3. Então aqui na primeira imagem nós temos uma imagem aqui com, nos parece, várias pessoas, né? Nós temos aqui uma formação com várias pessoas formando uma imagem aqui que nos parece ser a de um homem, né? De um ser humano, aqui com uma roupa, inclusive com uma gravata, né? Então, bem, e aqui aparece como título: ¿Por qué la política está perdiendo a los jóvenes? Então, vamos já para a próxima imagem para a gente ver, para a gente dar uma olhada nesse artigo. Então, vamos para a sequência aqui. Vamos ver esse texto aqui. Então, na segunda imagem, nós temos aqui um texto falando sobre por que a política está perdendo os jovens, porque os jovens estão cada vez mais desinteressados pela política, né? Um texto aqui publicado em El País, então no jornal El País. Sempre importante a gente saber onde esse texto está publicado, né? Bem, e aqui diz já no princípio que ainda ninguém, né, fez uma pesquisa para verificar, para saber o que os jovens pensam da política, né? E por que estão cada vez mais aborrecidos com a democracia, com esse sistema, com os sistemas políticos dentro da democracia. O que está acontecendo aqui, né? E que muitas vezes nem sequer distinguem entre esquerda, entre direita, sabem exatamente do que se trata, o que é um, o que é outro, né? Para eles são todos iguais, ou casi, ou seja, dá no mesmo. Se é de um lado ou de outro, para uma parcela dos jovens, né? Isso dá como que se fosse no mesmo, né? E, sobretudo, não les tiene miedo. Aqui, depois, um professor do Conselho Superior de Investigações Científicas de Opinião, né, se pergunta se são hoje indispensáveis para a democracia ou poderiam ser substituídos por outras instituições formadas, por exemplo, por expertos, né, esses partidos políticos, né. Aqui, e ele vai colocar que essa desilusão, ela mantém uma relação com os jovens também. Os jovens, eles mantêm uma relação estreita com isso também aqui. Os jovens exaltam hoje, por exemplo, a los ídolos do mundo da internet, ou seja, valorizam muito mais a grandes figuras da internet do que do mundo da política, né? Eles acabam seguindo aqui rastros de jovens criativos, né? São anti e, ao mesmo tempo, não sabem bem com quem estar. Têm mais claro o que não querem, o que rechazam, que o que buscam. E não sabem exatamente o que estão buscando. Então, é uma tendência hoje, nesse mundo, no mundo da política, ter que lidar com os jovens. E como lidar com os jovens que estão cada vez mais apegados, principalmente com youtubers, né? Então, esse é um ponto aqui trabalhado nesse texto, nesse pequeno texto aqui publicado no El País. Agora, nós vamos ver aqui algumas perguntas. Vamos trabalhar com umas perguntas aqui, então, na sequência. E nós temos aqui, então, vamos ver aqui nessa live de revisão, aqui no ano. En el fragmento del texto se puede leer la siguiente frase, y que pueden parecer conservadores a los ojos de la vieja izquierda porque sus héroes son otros. La estructura en negrita es clasificada por la gramática de la lengua española como... Esse sus seria conector possessivo, pronombre possessivo, conjunção possessiva, artículo ou locução. Isso nós chamamos de pronombre possessivo. São os pronombres possessivos. Sus heróis são outros. Sim? Então, mis heróis, tus heróis, sus heróis. Tudo isso é chamado em espanhol de sus heróis são os outros. É chamado de pronombre possessivo. Ou seja, porque ele está relacionando aqui aos heróis dos jovens. Tem essa relação de posse, de possessão aqui. Heróis dos jovens. Sus heróis são outros. Então aqui, pronombre possessivo na terceira
aqui na nossa terceira imagem. E agora vamos também para mais uma pergunta na quarta. Seguindo aqui na quarta, nós temos acerca da mesma frase anterior e que podem parecer conservadores a los ojos de la vieja izquierda porque sus héroes son otros, también es verdadero decir que la estructura destacada está en la forma tônica, neutra, átona, antiquado, indirecta. Aqui nós temos que essa forma destacada está em sua forma átona, não é a forma tônica, sim? Então aqui nós temos pronomes tônicos, muitas vezes como os pronomes sujeito, que vocês aprenderam, como yo, tu, ele, nosotros, vosotros, eles, e nós temos aqui as formas átonas, né? Os pronomes possessivos são formas átonas. Então, aqui a resposta, porque sus héroes são outros, uma forma átona de los pronombres. Vamos para a próxima pergunta. Aqui na sequência, vamos lá então para a quinta imagem. En el fragmento del texto también es posible observar el siguiente trozo, né? Siguiente fragmento. Aún nadie ha hecho un sondeo para saber lo que los jóvenes piensan de la política. A estrutura em negrita é classificada em la gramática como, então aqui a resposta seria como artículo neutro, lo que. Né? Então, lo que me gusta, lo de Espanha es la paella, é esse artículo neutro que existe em espanhol. Sim, então aqui não é um pronome possessivo, demonstrativo, com este possessivo como mi casa, pronome neutro não, pronome regular não, isso também aqui não tem relação nenhuma, isso não existe, né? Então seria o artículo neutro também que vocês já aprenderam, sim? Então seria a letra C. Na sequência nós temos, elige a opção que completa corretamente a frase a continuação. O que seria aqui para mais difícil é tomar, decisão de actuar, resto es mera tenacidade. Vamos ver então aqui. Então, lo mais difícil é tomar, lo mais, aqui o artículo neutro que funciona, lo mais difícil é tomar la decisión de actuar. La decisión de actuar. Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, porque la decisión, já que decisão é feminino, então aqui como é feminino, a gente tem que colocar la decisión. E aqui depois, el resto es mera tenacidade. Então, aquilo o que sobra, o resto es mera tenacidade, a letra E, que funciona melhor aqui, depois no número 6. Na sétima página aqui, né, nessa sétima imagem, nós temos aqui a avaliação, aqui também seguindo no positivo on, né? Então, la política como herramienta de cambio. A partir disso, só com esse título, do que nós falaremos, né? Então, política como ferramenta de câmbio, de mudança, como ferramenta de mudança. Então, nós temos aqui várias mãos de diferentes cores, que podem simbolizar diferentes cores de pele, né? E nós vamos ver um texto, então, já na próxima imagem, né, sobre como que a política ela pode funcionar para mudança, para mudar a estrutura de uma sociedade. Então, nós já vamos ver aqui na próxima imagem, na oitava. Aqui um texto muito interessante. A continuação, lee um artículo de opinião acerca da política em nossa rotina e contesta as perguntas de 1 a 5. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso está disponível na página 12 de Argentina, na diário elpaís.com.ar. Né? Vamos dar uma olhada aqui então. Aqui já começa no princípio, com durante muitos anos nos hicieron creer que a política é coisa de outros, que é uma ação que só podem levar adelante os iluminados, né? Ou seja, que as pessoas comuns, né, elas não deveriam se interessar pela política, mas só mentes muito iluminadas, né? Essa é uma tendência aqui muito propagada, né? Desta maneira, o exercício do poder queda reduzido a grupos selectos, os que regem a política e tomam as decisões sobre o conjunto. Ou seja, um pequeno grupo acaba tomando a decisão de uma coletividade, né? Por outra parte, ao mesmo tempo, a participação se foi fragmentando e replegando a espaços reduzidos, sendo o voto a máxima expressão de participação. Ou seja, a única participação ainda que a sociedade, pouco a pouco, no século XX, ela foi adquirindo, né, foi a partir do voto. Ela pode votar, ela pode escolher, mas ela acaba não debatendo, não entrando, não fazendo parte desse debate, né? Então, pero la complexidade do social demanda outros modos de participação que resultem mais inclusivos. Ou seja, além do voto, nós temos que ter outra forma de participação política, né, que faça com que a sociedade seja mais inclusiva. Aqui, depois ele vai colocar
En el escenario actual aparecen, por un lado, la falta de visibilidad sobre aquellas cosas que nos interesan y preocupan. Já no final, sumado a esto e paradójicamente, a sociedade em seu conjunto não logra recuperar a política como ferramenta de câmbio, como modo de accionar para transformar, ou seja, ver a política como uma forma de mudança, uma forma de transformação aqui, né? Sigue entendiendo lo político como algo que excede suas capacidades, que as coisas de outros ou simplesmente ela reduz a lo partidário. Ou seja, eu não quero falar de política, a política para mim não presta, não funciona, e não percebem que para que a gente mude a sociedade é importantíssimo que jovens, adultos, todos se politizem, né? Façam parte dessa estrutura de mudança. Sei? E nós já vamos então para ver a próxima pergunta. Vamos ver aqui então, nessa imagem 9, né, ver se é verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada aqui então. El hecho de que el poder quede en las manos de algunos está directamente relacionado com o vaciamento de sentido político de nossas ações. Totalmente verdadeiro, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela se esvazia disso, das ações, ela acha que a política não faz parte da sociedade, não faz parte dela e deixa isso na mão de apenas alguns, isso faz com que não tenha sentido político nas próprias ações das pessoas, né? Verdadeiro. Aunque el voto sea importante, queda claro que lo social debe ser construído também bajo participações mais inclusivas. Sem dúvida, além do voto, é importante que nós tenhamos também participações mais inclusivas, muitas vezes com reuniões, né, com grupos nos bairros que possam discutir política também. Desafortunadamente, algumas pessoas seguem relacionando lo político a lo partidário. E não é apenas um partido político que é político. A política é você também tentar transformar para melhor a sociedade da qual você participa. Verdadeiro. A lo largo del tiempo ha sido construída la idea equivocada de que la política no era um tema de interesse da maioria, sino de alguns elegidos. Totalmente verdadeiro, né? Então, a política ela tem que fazer parte de todos, ela é o interesse de toda a maioria da população, não apenas de um grupo seleto de pessoas escolhidas, né? En el escenario en que la mayoría no participa de las reflexiones políticas, el voto deja de expressar a participação da população. Falso, não, porque o voto ele também tem uma importância, ele também acaba refletindo, né, nas reflexões políticas, a participação do povo ele continua sendo importante. Então, ele não exclui, né, a importância do voto. O voto é importante, mas também é importante ao mesmo tempo que nós tenhamos outras ações que não só apenas o voto. Sim? Então, agora nós vamos aqui ver uma outra pergunta de número 10. Nós temos aqui na sequência, o fragmento de texto leído começa com a seguinte frase. Durante muitos anos nos hicieron creer que a política é coisa de outros, que é uma acção que solo pueden llevar adelante los iluminados e cuentan com capacidades específicas. En este contexto, a estrutura destacada é um exemplo de... Aqui a resposta é um conector de adição, ou seja, porque eles nos fizeram crer que a política é coisa de outros e também, por isso adição, e também, né, e também, que é uma ação que solo pode levar adelante os iluminados. Ou seja, ele adiciona aqui que eles nos fizeram crer uma coisa, mas também fizeram crer outra coisa, e este que ele vai adicionar uma ideia aqui, importante de adição. Sim? Então isso aqui na número 10. E agora vamos para a pergunta na imagem 11. Aqui nós temos a número 11. En el fragmento de texto se pode ler a seguinte frase. Vaciaron de sentido político nuestras acciones y les quitaron lo más importante. De acuerdo con la gramática de la lengua española, la estructura en negrita es clasificada como, aquí nuestras acciones, de novo, mis acciones, tus acciones, sus acciones, nuestras acciones, vuestras acciones, sus acciones, isso é o pronome possessivo, né? Por isso aqui que é a letra D. Então, e aqui recordar sempre que mi, tu e su não tem variação de gênero. Por outro lado, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, então tem variação de gênero. Nas outras formas aqui do pronome possessivo, nós temos apenas uma variação de número. Mimis, tutus, sussus. Por outro lado, na primeira pessoa plural aqui do pronome possessivo e na segunda pessoa plural, nós temos essa variação tanto de número como de gênero. Então, nós temos nuestros coches, nuestras casas.
Nuestro amigo, nuestra hija. Sim? Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Então, sempre lembrar que tem essa flexão aqui de gênero. Nós temos essa variação aqui de gênero e de número quando nós temos nuestro e vuestro. Sim? Então, aqui, importantíssimo. E já vamos para mais uma pergunta. De novo, então aqui acerca da estrutura destacada em la frase anterior, nuestras acciones, esta se presenta em la forma átona, não é a forma tônica, né? Sempre recordando os pronomes tônicos como yo, tu, ele, esses pronomes sujetos, né? Aqui não. Aqui, ele pronombre possessivo, sempre a gente vai tê-lo, né, como uma forma átona, aqui, né, quando ele está anteriormente a um substantivo. Ele está antes de um substantivo, ele está aqui em sua forma átona. Por isso, a letra C não é a forma tônica e tampouco ambígua, neutra, relativa. Aqui são formas que não funcionam, sim? Vamos para a próxima. Nós temos aqui, casi al final del fragmento de texto leído, se destaca la siguiente frase. Sumado a esto, y paradójicamente, la sociedad en su conjunto no logra recuperar la política como herramienta de cambio, como un modo de accionar para transformar. La estructura en negrita se clasifica en la gramática de la lengua española como. Então, bem, este esto, sumado a isto, nós temos que é um pronome demonstrativo neutro, porque nós temos os pronombres demonstrativos que não são neutros. Por exemplo, este coche, esta chica. Esse amigo, essa amiga. Aquele chico, aquella chica. Então, nós temos aqui também as formas que não são neutras dos demonstrativos, que são este, esta, estos, estas. Esse, essa, essos, essas. Aquele, aquella, aquellos, aquellas. Essas formas, elas têm variação de gênero e elas têm variação de número. Então, elas variam também conforme estamos no plural. Por outro lado, nós temos as formas neutras. Esto, eso e aquello. Que é esto? Que é eso? Que é aquello? O sumado a isto, que é o que nós podemos traduzir em português como isto, isso e aquilo. Isto, isso e aquilo são formas neutras dos pronomes demonstrativos, de los pronombres demonstrativos, sim? Então aqui, pronome demonstrativo neutro, letra E. Por fim, nós temos aqui na imagem, né, na número 14, então, observa a frase a continuación. La mayoría de los que ocupan lugares de representación no responden a nuestras necesidades y expectativas. E analisa as afirmações acerca da partícula em negrita. Não? Bem, então vamos analisar aqui este I. A primeira afirmação aqui. A partícula em negrita é uma conjunção? Exatamente, é uma conjunção aqui, uma conjunção. Então ele vai... São nossas necessidades e expectativas. São duas. Tá fazendo aqui, tá somando com mais uma informação. Nós temos aqui realmente uma conjunção, como vocês já aprenderam, né? Então, a primeira está corretíssima. Depois, se substituímos a palavra expectativa por la palavra ideologia, é necessário cambiar a conjunção para E, sem dúvida alguma. Por quê? Quando a próxima palavra, nós temos aqui a conjunção de adicção aqui em espanhol, é a Y, este I. Se a próxima palavra começa por la letra I ou HI, I ou HI, nós temos que trocá-la para a letra E para não ser cacofônico, né? Para não ser, por exemplo, ideologia. Para que não haja essa cacofonia, nós dizemos ideologia, história, geografia e história. Sim? Casa e igreja. Se a próxima palavra começa então com I ou HI, nós temos que trocar essa Y pela letra E. Sim? E vamos ver aqui a de número 3, a outra afirmação. Se substituímos a palavra expectativa por a palavra ideologia, utilizamos todavia a conjunção Y. Não, então aqui não. Não funciona, nós temos que trocar realmente pela letra E para que funcione. Sim? Então, muito bem, isso aqui foram várias perguntas aqui do Positivo On, que são importantíssimas. Veja o vídeo, reveja o vídeo, pausa, volta um pouquinho, faça a atividade com calma, para que o aprendizado em língua espanhola seja ainda melhor, sim? Então, por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você.
Bom trabalho, bons estudos e hasta la vista, chicos!